Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. Hoje o nosso tema é a unidade na diversidade da igreja. Vamos ler o texto bíblico do capítulo 4 de Efésios, desde o versículo 1, para ficar mais completo e os irmãos entenderem a conexão que Paulo faz aí do texto. No versículo 1 até o 12, né? Unidade na diversidade da igreja. Localizaram o texto? Amém? Abra sua Bíblia e deixe a Bíblia aberta, para você acompanhar a mensagem através do texto bíblico. Efésios capítulo 4, versículos 1 até o 12. Eu vou ler e os irmãos acompanhem nas suas traduções. Diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, o eu aqui é o apóstolo Paulo, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça, ou os dons, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Amém. A unidade da igreja é enriquecida pela diversidade dos dons espirituais. Vamos repetir juntos essa frase? A unidade da igreja é enriquecida pela diversidade dos dons espirituais. Fui caindo, né? Vamos lá de novo, bem forte, com energia. A unidade da igreja é enriquecida pela diversidade dos dons espirituais. Amém? Fiz uma frase muito longa, sem vírgula, né? Muito bem. Memorizaram? Amém? A unidade da igreja enriquecida pela diversidade dos dons espirituais. Então vamos ver se memorizaram. Volta lá, irmão. Todos juntos? A unidade da igreja é enriquecida pela diversidade dos dons espirituais. Muito bom. Memorizaram bem, graças a Deus. E é isso mesmo que esse texto nos fala. Capítulo 4 de Efésios, até esse versículo 12, aliás, até o final, ele vai falar da unidade da igreja. E na semana passada nós vimos aqui que a unidade cristã depende da dignidade da nossa conduta e surge da unidade do nosso Deus, de Deus, da Trindade. Agora, nesse texto que nós lemos, a partir do versículo 7, Paulo elabora duas verdades básicas a respeito da unidade da igreja. Ele falou antes que a unidade da igreja implica em nós vivemos de maneira digna da vocação em que fomos chamados, de modo digno do Evangelho. E que esse modo digno do Evangelho implica em humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros e fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora Paulo vai dizer que a unidade cristã é enriquecida pela diversidade dos nossos dons espirituais que Deus distribui a cada um de nós.
E numa outra oportunidade nós vamos falar aqui que da unidade cristã exige maturidade espiritual, que é o tema que nós estamos trabalhando inclusive para o aniversário da igreja. Então hoje nós vamos, a partir do versículo 7, explorar que a unidade cristã é enriquecida pela diversidade dos dons espirituais. Versículos 7 a 12 que nós lemos vai falar disso. E a unidade da igreja não é uniformidade. É muito importante nós termos isso bem claro na nossa mente. Não é uniforme, é unidade na diversidade. E a diversidade da igreja nós vamos encontrar e nós vamos ver devido a vários tipos de cultura que se reúnem na igreja, não é? Vários tipos de cultura, vários tipos de temperamento, né? Vários tipos de personalidade, né? De classe social, de cor de pele, não importa. A unidade da igreja independe desses fatores, né? Nós temos uma diversidade em função de tudo isso que eu falei, mas a diversidade na igreja, Paulo enfatiza aqui, que é principalmente por causa dos diferentes dons espirituais que Deus distribuiu a cada um de nós, né? Cada um de nós tem pelo menos um dom espiritual. Sabia disso? Você tem pelo menos um dom espiritual. A Bíblia menciona, nós já vamos ver aqui uma lista que tem mais de 20 dons espirituais descritos. Cada um de nós temos pelo menos um dom espiritual, que Deus, o Espírito Santo, distribui conforme lhe apraz. Então um tem o dom de evangelizar, o outro tem o dom de pregar, o outro tem o dom de limpar a igreja, e por aí vai, que é o dom de serviço, está lá em Romanos, nós vamos ver daqui a pouquinho. Enfim, é uma unidade na diversidade. Cada um tem uma função diferente, cada um tem uma personalidade diferente, e Deus concede os dons e talentos também, conforme a personalidade de cada um de nós, conforme lhe apraz, diz lá em 1 Coríntios. Então essa diversidade é principalmente por causa dos diferentes dons que Deus distribui na igreja para a edificação do seu corpo. Então ter um determinado dom espiritual não é porque eu sou mais importante ou menos importante, é porque eu sou parte do corpo de Cristo, né? E então todos os dons são importantes, todos os membros são importantes, e por causa disso nós precisamos ter essa unidade na diversidade dos dons espirituais. Versículo 7 que nós lemos, nós vimos que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Isso aí, o dom segundo a medida do dom de Cristo. O doador dos dons espirituais é o Cristo que ascendeu aos céus. Enfim, é a Trindade, é Deus, né? É Deus que, através do Espírito Santo, que concede dons espirituais. Eu trouxe até a Bíblia na linguagem de hoje aqui para ler esse versículo 7, para ficar bem fácil o que eu já falei agora há pouco. Diz: porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Cada um de nós recebeu um dom espiritual de acordo com o que Cristo deu. Ou seja, no momento que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem morar no seu coração e Deus vai te capacitar com algum dom espiritual. A grande questão é você descobrir qual é o seu dom. A palavra graça aqui, você pode estar se perguntando, mas pastor, aí a palavra que está escrita é graça, não é dons. Mas é verdade, é que nesse contexto aqui, a palavra graça diz respeito a graças particulares ou capacidades particulares que Deus distribui para serviço na igreja, no corpo de Cristo. Ou seja, são os carismas, né? Na meados dos anos 60, 1960, alguns de vocês não tinham nem nascido ainda, né? Houve no Brasil um chamado movimento carismático, inclusive dentro da Igreja Católica. Por quê? Baseado nesse texto, que algumas traduções têm carismas, outras traz graça, como na minha, e outras têm a palavra dom, exatamente. No contexto do original grego, a ideia é de graças particulares para a edificação da igreja, capacidades
né, para servir a igreja. Graça que Deus concedeu a mim, a você, para que nós possamos servir a igreja, servir uns aos outros. E vou repetir de novo, que cada um de vocês recebeu pelo menos um dom espiritual em Cristo Jesus. Então, nós precisamos saber quais são esses dons, né? E eu coloquei aí as listagens da Bíblia sobre os dons espirituais. Romanos capítulo 12, que horas são? Mas vai ter ser. Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, nós temos uma das listas dos dons espirituais, os chamados dons de serviço. Os chamados dons de serviço. Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11, nós temos outra lista de dons espirituais e que alguns são repetidos da lista de Romanos. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 a 31, nós temos outra lista de dons espirituais que são chamados os dons de sinais, ou os dons de maravilhas, ou dons extraordinários, que nós vamos encontrar em 1 Coríntios 12, 28 a 31. E 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, nós vamos encontrar uma pequena lista de dons espirituais ali também. De modo que diz 1 Coríntios 12, versículo 4, olha, os dons são diversos. Então tem essas listas aí de dons espirituais na Bíblia. Alguns estudiosos falam de capacidades e que Deus usa os nossos talentos para nos dar a capacidade espiritual através do dom. Porque, por exemplo, a música está muito referida na Bíblia, notadamente no Velho Testamento e nos Salmos. Não tem música em nenhum das listas dos dons espirituais. Mas Deus usa um músico, é só ver o pessoal cantando aqui, não é? A Sara cantando ontem lá na festa, nossa, que lindo, né? É dom de Deus também, as capacidades e talentos que Deus dá. Aliás, em Mateus capítulo 25, diz que Jesus conta aquela parábola que o Senhor saiu e distribuiu os seus bens. Para um ele deu quantos talentos? 2 talentos, ou 1 talento, algumas traduções falam 1 talento, outros 5 talentos e a outros 10 talentos, de acordo com a capacidade de cada um. Percebe? Então, uns recebem 10 talentos, outros 5, outro 1, mas todos têm a mesma importância no corpo de Cristo, não é? Então, os dons são diversos. Os dons de sinais ou dons extraordinários, que estão descritos aí em 1 Coríntios 12, 7 a 11, os dons de serviço, como eu já mencionei, e aqui no texto que nós vemos de Efésios 4, 11, também tem uma pequena lista de dons espirituais, que nós vamos ver cada um deles daqui a pouco. De modo que Deus distribui à igreja, para a edificação da igreja, os dons espirituais. Por isso que a unidade na diversidade. Já pensou se todo mundo tivesse o dom de pregar e quisesse pregar na igreja? Como é que seria? Se todo mundo quisesse cantar, não dá, né? A gente até canta conjuntamente, né? Mas eu quis dizer aqui como ministério, né? Ou se todo mundo tivesse a capacidade e quisesse trabalhar ali nas mídias, né, de informática, não dá. É um só corpo, é a unidade na diversidade, né? Então tem aquele irmão que tem o dom de serviço, tem aquele outro irmão que tem o dom de evangelismo, e tem aquele outro irmão que tem o dom de ensino, né? Primeira vez que eu vim lá do sul, fui para São Paulo estudar no seminário. Primeira vez que eu preguei na igreja, que eu me tornei membro, terminei de pregar, veio uma irmãzinha no sentido contrário, assim, me encontrar e disse: muito bom o seu estudo bíblico. Percebe? Porque eu prego assim, como vocês estão vendo, desde aquela época, né? Então cada um tem o seu dom, de acordo com a capacidade. Aqui no versículo 11, aliás, do capítulo 4 de Efésios, ele vai mencionar que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. As duas palavras aqui, alguns
defendem a ideia de que é pastor-mestre, e outros dizem que é pastor e mestre, como tem essa tradução, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, quem são os apóstolos? Os apóstolos não são esses apóstolos intitulados hoje, que vai lá reunir a igreja e diz: agora eu vou ser o apóstolo, põe as mãos aqui sobre mim. Não é essa a ideia dos apóstolos que Paulo está se referindo aqui. Pastor? O apóstolo, a palavra no grego, tem a ideia de enviado. Aquele que é enviado para anunciar as boas novas num lugar que nunca foi anunciado antes. Vocês devem ter lido, se não leram, vão ler a história da igreja no livro de Atos, que Paulo queria ir até a Espanha, e daí ele queria passar por Roma, e aí ele orava: Senhor, me manda para Roma. E Deus disse: pode ir, Paulo, vai, preso, e vai para Roma. E não consta na história que Paulo tenha chegado a Espanha, mas é essa a ideia de enviado, né, de apóstolo. Então, nos moldes do Novo Testamento, nesse sentido, não existe mais os apóstolos, porque para ser um apóstolo, lá conforme nós vemos no livro de Atos, ele precisa preencher alguns requisitos. Precisava ser testemunha ocular do Cristo histórico ressurreto, devia ter andado com Jesus, visto o ministério de Jesus, né? Ser testemunha da ressurreição, da sua ascensão e, enfim, acompanhado o ministério de Jesus. Quem é aqui que acompanhou fisicamente o ministério de Jesus? Nenhum de nós. Então, nesse sentido, não tem mais apóstolo. Mas, sempre tem um mas, né? Há pessoas com ministérios apostólicos. Por exemplo, tem lá no estado de São Paulo, no Vale do Rio Ribeira, tem um pastor que evangelizou todas as cidades do Vale do Ribeira. Começou lá em cima onde nasce o rio e foi descendo até a praia, até o litoral do estado de São Paulo, evangelizando e fundando igrejas. E ele foi chamado de quê? Do apóstolo no Vale do Ribeira. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ir lá evangelizar. E até hoje eu andei procurando de novo aí nas internets da vida, eu não encontrei o nome dele e o registro dele, mas se você vai lá em São Paulo, e notadamente no Vale do Ribeira, você vai encontrar uma referência a esse pastor muito vívida. Tem um outro missionário que é chamado do missionário dos pés sangrentos, que evangelizou a China, né? E ele ia descalço e foi chamado de apóstolo, apóstolo dos pés sangrentos. Então são algumas pessoas que são desbravadores, vão lá onde nunca teve uma igreja, vão lá e fundam uma igreja. Então, nesse sentido, ele é um enviado da igreja para fundar outra igreja, e nesse sentido, então, ele desenvolve o ministério apostólico. É a obra missionária pioneira, conforme eu coloquei aí, a implantação de igrejas, a liderança itinerante para aqueles lugares onde ainda não existe igreja. Esses são os apóstolos que Paulo menciona aqui, que Deus concedeu uns para apóstolos, né? Aqueles apóstolos lá do capítulo 2 de Efésios, onde nós estudamos, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A palavra apóstolo ali é uma referência aos 12 apóstolos, que já morreram, né? Então eles são a base, né? Esse missionário itinerante, por exemplo, pode exercer e até ser chamado de apóstolo, mas o fundamento tem que ser os apóstolos e profetas e Jesus Cristo como a principal pedra de esquina. É nesse contexto que Paulo está dizendo aqui que ele separou uns para apóstolos. Depois ele fala de profetas, né? Outros para profetas. Está escrito aí na sua tradução? E aí a coisa é polêmica, né? Notadamente nos nossos dias. Mas a Bíblia é muito clara com relação a isso. É só ler no original grego, que não é a maioria de vocês, senão todos não têm acesso, né? A palavra profetas tem a ideia de porta-voz de Deus, não é? Lá no Velho Testamento tinha o ofício profético. Jesus vem e diz que João Batista foi o último dos profetas, nesse sentido, de ter um ofício de profeta.
não é? Mas o profeta que Paulo está se referindo aqui é aquele que é um porta-voz de Deus, que anuncia as verdades de Deus, que tem uma capacidade para proclamar as verdades de Deus reveladas nas Escrituras Sagradas. Percebe? Então, ele não vai, esse profeta vai ser capacitado por Deus para anunciar as verdades de Deus reveladas nas Escrituras Sagradas, a fim de revelar intenções de pessoas, né, ou de instituições também, que estejam em desacordo com essa proclamação. De modo que quando eu venho aqui, ocupo este lugar e vou pregar a palavra de Deus e expor a palavra de Deus, a verdade de Deus, eu estou exercendo o ministério de profeta, o ministério profético. Se qualquer um de vocês subir aqui e vir pregar a palavra de Deus, não é aquilo que te dá na cabeça, ou que você acha, Deus me revelou, isso não é profecia. A profecia está baseada aqui na palavra de Deus, fundamento dos apóstolos, dos profetas e de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina, fundamentado nas Escrituras. E então o profeta faz uma poderosa combinação de uma precisa exposição bíblica, exposição da palavra de Deus, com uma aplicação prática pertinente. Vai estudar a palavra de Deus, expor para a igreja ou para quem estiver ouvindo, né, fazendo uma aplicação pertinente para aquele momento. Então, quando eu estou trazendo aqui que a unidade da igreja é caracterizada pela diversidade dos dons espirituais, essa é uma verdade bíblica, né, que precisa ser exposta e entendida pela igreja, né? E é muito importante que toda e qualquer profecia fundamentada na palavra de Deus precisa preencher este requisito de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. O profeta fala para edificação, exortação e consolação. Se não preencher esses requisitos, está fora, não é profeta. Aliás, é um falso profeta. No Novo Testamento não fala, mas lá no Velho Testamento o falso profeta era apedrejado. Se falar e não se cumprir, apedreja. Tenho que dizer isso para os irmãos. Precisamos tomar cuidado com o que nós ouvimos nas mídias sociais. Está cheio de falsos profetas por aí, dizendo em nome de Deus o que Deus não disse, e causando um monte de problemas. Às vezes eu falava na ordem dos pastores lá na Baixada Santista, eu disse, vocês ficam falando bobagem lá no púlpito de vocês e vai parar tudo lá no meu consultório depois. Alguns ficaram bravos comigo. Mas por quê? Quando não é de Deus, traz confusão. E Deus não é um Deus de confusão. Porque a profecia tem que trazer edificação, exortação e consolação. E muitas vezes o profeta, no exercício da exposição da palavra de Deus, ele é iluminado pelo Espírito Santo de Deus e ele traz verdades ou aplicação de algumas verdades bíblicas que se encaixa direitinho na necessidade de alguma pessoa que está ouvindo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. O irmão veio no final do culto falar comigo e disse, nossa, Deus falou muito comigo através daquela frase que você disse. Aquela frase não estava no esboço que eu preparei. Percebe? É o profeta. Edificação, exortação e consolação. De acordo com a palavra de Deus. Porque tem um monte de gente aí hoje querendo trazer consolação para o povo, trazendo, como é que chama? Autoajuda. E como diz o professor Leandro Carnal, é autoajuda, ele ajuda a si mesmo. Ajuda a si mesmo. É autoajuda. Vamos adiante. Senão eu vou ficar aqui e daí o tempo voa, né? Depois Paulo fala de apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas. Evangelistas é o mensageiro de boas novas. Se refere ao dom da pregação evangelística.
de fazer o Evangelho claro e relevante àqueles que estão ouvindo, aos descrentes, aquela pessoa que tem um testemunho pessoal eficiente, que consegue convencer, né? Os advogados, de modo geral, dão bons evangelistas, tem a capacidade de convencer, até o júri. Imagina a pessoa que é pecador e ele sendo usado pelo Espírito Santo, né? Então são os evangelistas. Acho que dá tempo de eu contar uma pequena experiência que eu vivenciei quando eu era jovem. Eu liderava uma equipe de evangelismo lá na cidade de Caxias do Sul quando eu era jovem. Eu era líder dos jovens e líder de evangelismo. E nunca ninguém se convertia quando eu falava, quando eu evangelizava. E eu ficava encucado, né? Jovem, alguma coisa está errada comigo, não é possível. Até que um dia eu descobri o dom de ensino. Um dia o superintendente da escola chegou do meu lado, tinha chegado para a escola dominical, orei, sentei, ele veio lá, ficou no meu ombro e disse: você vai ser professor da classe de adolescentes. Eu? Imagina, ainda era um adolescente. Eu disse: não, vai sim, você vai ser o professor da classe de adolescentes. E aí eu lembrei de Josué: não te mandei eu? Você é forte e corajoso, vai lá. E eu fui, né? E a classe começou a crescer. Eu digo, no evangelismo não dava certo, mas aqui na sala de aula a coisa funciona. Eu descobri os dons espirituais, né? Aí quando cheguei no seminário, fui estudar, digo, olha só, sofri tanto por causa disso. Não era meu dom, evangelizar não é meu dom. Ensinar é meu dom, pregar é meu dom, né? Ser pastor é meu dom. E por aí vai, a gente vai descobrindo, na medida que vai praticando, lê os dons. Qual é meu dom, pastor? Leia as listas que eu passei ali, se quiser depois pode pegar comigo, as listas dos dons espirituais que estão descritos na Bíblia, ora a Deus, e se for preciso faz um testezinho, só me procurar que eu tenho um teste dos dons espirituais para você descobrir qual é o seu dom de serviço, para você trabalhar para a edificação do corpo de Cristo. Então o evangelista é um mensageiro de boas obras, né? São advogados, são evangelistas. Podem ser, se Deus conforme lhe apraz, né? E depois ele fala de pastores mestres, ou pastores e mestres. Eu acho que no grego a ideia de pastores mestres é mais condizente, mas tem uma divisão aí nos intérpretes, que uns dizem pastores e mestres e outros pastores mestres, até porque na qualificação dos pastores lá em 1 Timóteo capítulo 3 diz que ele tem que ser apto para ensinar. Então ele tem que ser mestre, o pastor tem que ser mestre, tem que ser apto para ensinar, não tem jeito. Então são pastores aqueles que são chamados para cuidar do rebanho de Deus, apacentar o rebanho de Deus. Não é apausentar no rebanho de Deus, é apacentar o rebanho de Deus. Apacentar era na época que eu era seminarista. Seminarista vive inventando essas coisas. Percebe? E fazem isso como? Alimentando o rebanho com a palavra de Deus. De novo, com a palavra de Deus. Não é com o que dá na sua cabeça. Alimentando por meio do ensino da palavra de Deus. Tem que ser apto para ensinar. E lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1-4 diz que os pastores têm que pastorear o rebanho de Deus como Deus quer. Então tome cuidado aí, igreja. Vocês estão para substituir o pastor aí, ele tem que ser pastor conforme Deus quer. Pode me pôr no fogo, não tem problema não. Vão para a palavra de Deus e vejam se o que eu digo aqui está de acordo com o que a palavra de Deus. Sejam bereanos. Os irmãos de Bereia, diz lá em Atos 17, eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles iam para as Escrituras para ver se o que Paulo ensinava era de fato assim. Sejam bereanos. Vão para as Escrituras e vejam se de fato as coisas são assim. Então, com todo o respeito, inclusive por mim mesmo, não vão atrás do que eu digo não.
Vão para as Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. E se você encontrar na Escritura alguma coisa que eu preguei aqui que não está de acordo, pode vir me chamar a atenção. Aliás, deve. Porque eu quero ser fiel à palavra de Deus. Eu quero ensinar fielmente a palavra de Deus. Então, o pastor mestre faz isso ensinando, alimentando. E esse texto de 1 Pedro diz, não vou ler, que esse texto é muito importante para os irmãos que estão passando por esse processo agora. 1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que há, a palavra presbítero aqui no grego é a mesma que é usada para pastor e é a mesma que é usada para bispos. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que se há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. O pastor tem que ser exemplo para o rebanho, e não tem que ser dominador, tem que ser pastor. O pastor não domina ninguém, o pastor a ovelha segue. Já viram aquele filme das ovelhas que o pastor vai chamando e elas vão seguindo? Daí, isso aí qualquer um faz, põe o outro lá, chama as ovelhas, não vai não. Percebe? Então Deus separou alguns para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. O propósito dos dons espirituais é o serviço cristão. Então, como eu disse antes, cada um de nós recebeu pelo menos um dom espiritual com o propósito de servir uns aos outros conforme o dom que Deus lhe deu. 1 Pedro 4,10. Quando cada um de nós exerce o seu dom espiritual, nós crescemos espiritualmente e proporcionamos crescimento no outro. Eu exerço o meu dom, eu me sinto realizado e edifico o outro. É essa a ideia, por isso que é unidade na diversidade. Cada um exerce o seu dom, abençoa o outro e ele é abençoado pelo exercício do seu dom. Então, como eu coloquei aí, há um sentimento de realização pessoal e emocional quando você trabalha no reino de Deus. Então, o evangelho bíblico, o exercício dos dons espirituais, que são distribuídos conforme Deus quer, ele traz um sentimento de realização pessoal. Você se sente realizado no reino de Deus, porque está abençoando outras pessoas. Já sentiu isso? Se não sentiu, eu desafio você a exercer o seu dom, descobrir o seu dom e ajudar uns aos outros, conforme o dom que Deus deu para você. Então, o evangelho bíblico, discipulado, implica nisso. Ser discípulo de Jesus Cristo implica em eu exercer o meu dom espiritual para a edificação do corpo de Cristo. Isso me traz crescimento pessoal, emocional e espiritual. Enfim, crescimento como um todo, holisticamente falando. Crescimento holístico. A palavra holos no grego é todo. O ser humano todo é edificado quando nós exercemos os nossos dons espirituais. Amém? Amém. Então, se cada um de nós se envolver no serviço cristão, vai crescer e vai proporcionar crescimento no corpo, porque nós dependemos uns dos outros. É corpo. Se eu cortar o braço, como é que eu fico? Como é que o corpo fica? Fica aleijado. Você é importante no reino de Deus, no corpo de Cristo. Já deu um chute com o dedinho mindinho do pé no pé da cama? Dói. E como é que você sai? Dói até o braço.
Por isso que Paulo disse: quando um sofre, todos sofrem com ele. Quando um se alegra, todos se alegram com ele. Por quê? Porque é unidade na diversidade. Que cada um use o seu dom para o bem dos outros. O crescimento do corpo de Cristo, da igreja, seja quantitativamente, seja qualitativamente, depende do serviço de cada um de nós. Quantidade e qualidade, mais fácil. Quantidade, nós queremos ver essa igreja cheia, lotada sempre. Quantidade, mas precisamos ter qualidade, exercer o dom espiritual de cada um de nós. Porque nós precisamos, como Paulo já disse aqui em Efésios, precisamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Então, cheios do Espírito Santo, para que nós, cheios do Espírito Santo, no exercício do dom, do talento que Deus nos deu, nós possamos trabalhar no reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus, e assim a igreja vai crescer em quantidade também. Mas a igreja jamais vai crescer em quantidade se não tiver qualidade dos seus membros, do corpo de Cristo. Eu tenho que estar inteiro, meu corpo tem que estar inteiro para eu vir aqui e poder pregar. Se eu não estiver inteiro, como disse na escola dominical, alguém falou na escola dominical, se não falar comigo, percebe? Então é o Espírito de Deus que faz essas coisas. Muito bem. A unidade da igreja é enriquecida pela diversidade dos dons espirituais. Vamos repetir de novo? Todos juntos? A unidade da igreja é enriquecida pela diversidade dos dons espirituais. Faltou uma palavra ali. Eu sei qual é o meu dom espiritual. Você sabe qual é o seu? Se não sabe, vai ler as listas. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 14, Efésios capítulo 4, que nós vemos aqui, 1 Pedro 4, 10, e vai descobrir qual é o seu dom espiritual. E se não sabe, não consegue, vem falar comigo, que eu ajudo. Se quiser, eu mando para você um testezinho, você faz e depois vem falar comigo. Para refletir ainda, eu tenho usado meus dons e talentos para o bem do meu próximo? Ou eu tenho usado meus dons e talentos egoisticamente para o meu próprio bem? Deus quer uma igreja que seja unida, que tenha unidade, tal qual a unidade do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Unidade completa, plena. É assim que Deus quer a igreja. Na diversidade, cada um diferente do outro, cada um no seu dom espiritual, e cada um de nós usando esse dom para o bem do meu próximo. Como você tem usado o seu dom espiritual? Quem nessa semana você abençoou com a sua vida? Então fica o desafio para nós hoje. Quem é que você vai abençoar nesta semana que está começando hoje com o seu dom espiritual? Com a sua vida como um todo. Feche seus olhos, curve sua cabeça e fale com Deus sobre isso. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, querendo fazer viva essa palavra, para que você possa usar os seus dons e talentos para o reino de Deus. Deus Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pela Tua palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que a espada de 2 gumes. Então, Senhor, aplica esta palavra na mente, no coração dos meus irmãos, dos meus ouvintes nesta noite. Que eles sejam edificados com a Tua palavra, que eles cresçam com a Tua palavra, e que nós possamos estar desenvolvendo cada vez mais essa unidade na diversidade. Que cada um de nós estejamos exercendo os nossos dons e talentos e proporcionando unidade do Teu corpo. E que assim nós possamos fazer de tudo para mantermos o vínculo da paz, que é proporcionada pela habitação do Espírito Santo nas nossas vidas. Abençoa esta igreja, Senhor.
Que essa igreja seja conhecida por ter unidade. Que essa igreja seja conhecida porque cada um exerce o seu dom. E que nós possamos estar crescendo espiritualmente. Que nós possamos estar crescendo emocionalmente. E que nós possamos estar crescendo numericamente para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos para a Santa Ceia agora, né?